Efésios 6, 10 a 20. A armadura de Deus. O referido texto bíblico começa assim. Versículo 1. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você é um cristão e não se fortalece em Deus e no seu poder, você ficará fraco. Assim como o corpo fica fraco se não tiver o alimento físico, da mesma forma nossa vida espiritual com Deus. Como devemos nos fortalecer em Deus? No versículo 11 para frente vamos ver isso. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Armadura de Deus. Ciladas do diabo. O que é isso? Há muitos que não acreditam na existência do diabo. Vivem uma vida carnal e mal sabem que já estão no domínio dele. A Bíblia, palavra de Deus, é o próprio Deus falando com o homem. Se algo está escrito e não acreditamos, estamos chamando Deus de mentiroso. Ele não só existe como tem causado grande destruição e morte na humanidade desde o princípio. Logo veremos como é esta armadura de Deus. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Antigamente as lutas se davam nos campos de combate, era feito com espadas, lanças, flechas e outras armas da época. Havia grande derrame de sangue e extrema violência de ambos os lados. Israel tinha que lutar e dominar os seus inimigos. Do contrário, eles é que seriam dominados. Por várias vezes por causa do pecado eles foram não só dominados, como também destruídos, dizimados e levados para o cativeiro. É exatamente o que o diabo quer fazer. Os demônios a mando de Satanás fazem de tudo para que o cristão caia em pecado, para que eles tenham condição para causar todo tipo de destruição. Veja, por exemplo, eu moro em um lugar de chácara, cercado de perturbações por todo lado. Som do tipo, pancadão, barulho de cães, vizinho pondo lixo na frente da minha casa, etc, etc. Se eu fosse um descrente ou até um crente carnal, provavelmente já teria comprado um revólver e tentado resolver os problemas na bala. É exatamente o que os demônios querem, causar destruição tanto de um lado, quanto do outro. Eu já teria matado um dos meus vizinhos, já estaria na cadeia cumprindo pelo menos 20 anos de detenção. Talvez nem sairia mais. Seria morto pelos outros presos. Minha vida estaria destruída. Dia após dia eu estou vencendo as minhas batalhas, mas da maneira certa. Não temos que odiar nosso próximo pelo fato de estar nos perturbando. Jesus certa vez disse: o ladrão, se referindo ao diabo, veio somente para roubar, matar e destruir. É como se ele estivesse falando: tudo o que rouba, mata e destrói, vem do diabo. Sendo assim, por trás de todo ladrão há demônios que o incitam ao roubo. Por trás de todo assassinato, destruição, perturbação e muitas vezes até acidentes, há demônios trabalhando para tal acontecer. Se eu sei que meus vizinhos me perturbam por incitação deles, eu tenho então que lutar contra eles, como está escrito. Verso 12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Notem que este verso está falando de principados em primeiro lugar. Trata-se de demônios de alta patente que recebem ordens diretamente do rei deles, que obviamente é o diabo, também chamado de Satanás. A segunda classe, chamada de potestades, recebem desses príncipes as ordens de Satanás, e passam estas ordens para a terceira classe, que são as hostes espirituais. Estes são os demônios de baixa classe que executam as ordens de Satanás para causar em toda a terra
todo tipo de destruição, violência, morte, roubo, perturbação, etc., etc. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui diz para tomar toda a armadura de Deus. Não tomar alguma coisa e deixar para lá as outras. O que é uma armadura? No sentido físico, as armaduras eram um tipo de roupa feita de metal ou couro, própria para resistir golpes de espada, flechas, lanças, etc. Aqui se refere à armadura espiritual capaz de nos proteger das armas de Satanás. Vamos ver cada uma destas armas. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Era um tipo de roupa de metal que cobria todo o corpo do queixo para baixo. Algumas destas couraças eram feitas de couro duro e resistente, e cobria também os braços e pernas. Esta couraça se refere à verdade da palavra de Deus. Se o cristão não dedica tempo para estudar a Bíblia, não se importa, não quer conhecer aquilo que ele deve praticar. Às vezes trata-se de cristãos que até estudam a Bíblia, mas não acreditam em muitos textos da palavra de Deus, o que também não vai adiantar. Se algo está escrito que tal ação não deve ser praticada, mas eu acho que não é bem assim e pratico o contrário do que Deus diz, eu não estarei na verdade de Deus e sim na mentira. Eu estarei então desprotegido da couraça da justiça e verdade. Verso 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Se um soldado vai para a batalha com toda a armadura mas não com o calçado certo, vai ter problemas. O seu oponente, vendo a fragilidade da sua chinela, ou sandália, pé sem proteção, será ali que ele vai querer acertar, tanto a espada, como também alguma flecha, ou poderá pisar em algum espinho ou objeto pontiagudo. Assim também são os nossos inimigos. Eles procuram por pontos fracos na nossa vida espiritual. Quando acham algum, será ali que eles darão a preferência para atacar. A preparação do Evangelho da Paz significa que o cristão não pode ser apenas um crente que só ocupa uma cadeira nos cultos da igreja. Ele precisa se preocupar em levar o evangelho para as vidas que se perdem no seu setor, na sua cidade, seu país. Se é alguém cujo tempo é gasto com o trabalho, família, estudos, há também a opção de investir financeiramente em trabalhos missionários espalhados por todo o mundo. Se não tem tempo para levar o evangelho para quem precisa, deve então investir em quem tem esse tempo mas não tem recursos para tal. Essa questão do evangelismo é muito mais sério do que se pensa e pode até comprometer a salvação do cristão. Mateus 25. 31 a 46. Tudo que Jesus diz neste texto pode se referir a coisas materiais, mas principalmente à palavra de Deus que não levamos e nem apoiamos quem a leva aos necessitados. Vou parando por aqui para que o vídeo não fique muito grande. No próximo, terminarei de falar sobre o restante da armadura de Deus. Abraços, fiquem na paz do Altíssimo Deus.